pessoal, professor José, mais uma vez aqui apresentando para vocês o podcast do Persona Cast. Hoje eu tenho uma companhia aqui, professora Kathleen, que vai me auxiliar aqui como apresentadora. Eu só espero que ela não jogue esse cabelo para esse lado, senão eu vou ficar cego, certeza. Tá? E nós temos nossos convidados. Hoje estamos com o nosso fisioterapeuta Matheus. Matheus, se apresente para nós, fale um pouquinho sobre a sua evolução na carreira. Legal. Primeiramente, boa noite a todos aí. Boa noite, Cá, boa noite, Kathleen, boa noite, Zezão. Para mim é uma honra ser chamado, é um prestígio como ex-colaborador de vocês aqui do Persona por 2 anos e pouco. E hoje tá aqui nesse momento, né, podendo trabalhar como fisioterapeuta, colega de profissão, fisioterapeuta da Cá, e contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de tudo como foi feito, todo o nosso processo de crescimento profissional. É um momento muito incrível. E, assim, sou fisioterapeuta há 4 anos, basicamente, há quase 5 já, e trabalhei aqui no Persona basicamente 2 anos como instrutor de Pilates, foi minha primeira formação, né? Comecei como professor de Pilates, e atualmente sou fisioterapeuta e trabalho com o meu próprio negócio, dentro da Clínica Jimenez, que é o meu espaço, há 4 anos. E é isso, cara. Tô feliz. O legal do Matheus foi assim, na verdade eu conheci ele quando a esposa dele veio fazer uma entrevista. Só que na entrevista a esposa só falava dele. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, você quer que eu contrate você ou o seu marido? Se for possível, os dois. Eu falei, tudo bem, então eu vou chamar ele pra fazer a entrevista, tal, conversamos. E ele iniciou conosco com o Pilates, ele atuava na área do Pilates, um excelente profissional. E eu fico até orgulhoso de ver ele hoje, porque as pessoas acham assim, eu lembro até hoje, ele mandou mensagem para mim, Zé, eu vou montar um estúdio de Pilates, será que não interfere no seu? Eu falei, não, com certeza não, porque não somos concorrentes. Na verdade, somos parceiros, é bem diferente, entendeu? Então, para nós, é muito bom ver o pessoal que já passou com a gente evoluir, entendeu? Isso é muito legal mesmo. E aí agora, estamos aqui também com a presença ilustre de uma fisioterapeuta muito renomada aqui na região, que já está aí na área há 20 anos, né? Fisioterapeuta pélvica, que é um nicho assim muito específico, mas nós temos aqui na região, que é a Caroline Teixeira. Boa noite. Como o Matheus disse, é um prazer estar aqui e compartilhar com ele, né, e com vocês sobre a minha experiência profissional e o que eu faço. Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, mas durante 15 anos, né, da minha carreira, eu fui professora universitária. Então, eu não trabalhava aqui em Caieiras, nunca trabalhei aqui, sempre trabalhei em São Paulo e eu dava aula em faculdade. Então, toda a minha carreira profissional foi na área acadêmica. Não só na disciplina de fisioterapia pélvica ou na saúde da mulher, que muitas faculdades têm esse nome, mas em outras disciplinas e em preceptoria de estágio. E aí, em 2022, minha carreira deu uma virada e eu acabei vindo para Caieiras, aí abri um consultório, né, parei com as aulas nas universidades e montei um consultório aqui em Caieiras de fisioterapia pélvica, ele chama Viva, fisioterapia especializada, fica ali no centro de Caieiras. E também sou funcionária pública hoje, né? Então, também trabalho na Prefeitura de Caieiras, que acabo também oferecendo esse serviço de fisioterapia pélvica dentro do município, na saúde pública. Muito bom. Ótimo. E você, Catarina? Ai, desculpa, Kathleen. Qual é a sua especialidade no Persona? Bom, eu sou professora de Pilates aqui no Estúdio Persona, formada em Educação Física. Já estou aqui no estúdio há muitos anos também. Eu e o Matheus fomos colegas de trabalho aí na época que ele estava. Fui estagiária, foi meu primeiro estágio aqui, né? Agradeço muito pela oportunidade também, sou muito grata ao Estúdio Persona. Tudo que eu sou hoje, a profissional que eu sou, eu iniciei aqui. E é isso, já estou aqui há muitos anos e... Ótimo, isso aí. Obrigada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a importância da fisioterapia relacionada à educação física. Eu lembro que na minha época de formação, quando eu estudava educação física, existia muita rincha
entre os profissionais de educação física e fisioterapeutas. Então, quando eu estava na faculdade, já vinha esse culto. Só que assim que eu me formei, eu percebi que não é dessa forma. Dá para você ter um diálogo, né? Uma coisa para você caminhar junto. Por exemplo, com o Matheus mesmo, eu já percebi muito isso. A própria Carol, entre outros fisioterapeutas que chegam e tal, a gente consegue conversar. E eu percebi, falando, isso não sei se foi comigo, entendeu? Mas eu não senti essa coisa assim, uma rincha, né? Sim. Então, até hoje a gente troca ideia, conversa sobre, no caso dele fala paciente, fala sobre alunos, tal, que chegam, tal, a gente vai conversando sobre isso. Mas para vocês, né, assim, primeiramente, eu acho que a Carol, ela consegue Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Porque num determinado momento eu fui dar aula no curso de educação física. E para eles foi um absurdo uma fisioterapeuta dar aula no curso de fisioterapia, de educação física, né? E eu dava disciplina de ginástica laboral, era mais ainda um absurdo eu ser a professora. E a cultura, eu acho que isso ainda existe dentro das universidades. Eu acho que no mercado de trabalho pode ser que sim, que exista ainda com alguns profissionais, o que eu não acho que é legal, porque eu acho que elas se complementam, na verdade. Sim. São áreas que se ajudam. Sim. Mas no início foi muito difícil. E aí, para essa sala específica, que foi a primeira que eu dei aula, eles falavam muito assim, que fisioterapia era para reabilitar. Então, tudo que as pessoas teriam ou quebrado, ou que não tivessem na sua função normal, era fisioterapeuta. E o restante era com profissional de educação física. E eu falei, gente, não é bem por aí. Inclusive, sobre a nomenclatura. Não é professor de educação física, é profissional de educação física. Eu aprendi isso com eles e nunca mais eu larguei. Então, dificilmente eu falo, um professor de educação física. Porque eles tinham muito isso. Mas, aos poucos, a gente foi criando uma cultura dentro da disciplina e até mesmo da universidade, que no final eu acho que eu orientei uns 8 trabalhos de TCC dessa turma de educação física, porque eles entenderam que, na verdade, a gente se complementa. Então, é claro que a gente vai pensar, de repente, num condicionamento físico, mais com profissional de educação física, né? Pensando em ganho de hipertrofia e outras coisas. E o fisioterapeuta, ele vai realmente ficar ali na prevenção de lesões ou tratando lesão. Mas que junto, se a gente somar e trabalhar de modo não só multiprofissional, mas interdisciplinar, que eu conheço, o seu aluno faz fisioterapia comigo, eu te conheço, né? A Kathleen, a gente fez isso aqui, né? Carol, vamos falar um pouco do Pilates, como eu posso pensar em alguma coisa para trabalhar assoalho pélvico durante a minha aula de Pilates. E a gente foi trocando e foi muito bom. Sim. Então, eu acho que... Ótimo, perfeito. Que a gente realmente se alinha muito. E você, Matheusão? Concordo com tudo que a Ká falou, eu acho que faz total sentido. A gente tem muito uma questão de hierarquia na saúde em si, não só na educação física e entre o fisioterapeuta, mas dentro dos hospitais a gente vê muitos médicos com os enfermeiros. Sempre tem, sim, uma questão que é muito comum, mas eu acho que quando você soma o conhecimento, seja de qualquer profissão, mas de 2 pessoas... São 2 conhecimentos, né? Então, a gente vai ter essa troca e isso é vital para o aluno, para o cliente, para o paciente. A gente fala, a Ká acabou de mencionar em relação também nas instituições, nas faculdades. Realmente a gente vê professores ou pessoas, mas isso eu acho que está em pessoas mesmo, a ter o julgamento, a falar aquele professor de educação física ou aquele fisioterapeuta. Cara, eu fui atleta durante 9, 10 anos da minha vida, tive um professor de educação física que era um técnico de basquete e que eu posso falar que ele foi o melhor personal trainer e melhor professor de educação física acima de muitos outros fisioterapeutas dentro do gesto dele, dentro do gesto esportivo. E era um cara de um conhecimento assim, fora da casinha, sabe? E você vai trocar figurinha com o cara, você fala, cara, o cara é muito bom no que ele faz. Então, acho que isso vai do profissional. É claro que se tiver um alinhamento em conjunto e tiver a somatização das profissões, só quem ganha esse benefício é o aluno, é o paciente. Com certeza. E é meio complicado você transparecer isso, né? Por conta dessa rincha, eu lembro assim, tem alunos, você também foi aluna um tempo atrás, não sei se foi comigo, mas eu lembro que você fez aula com o Ney, com o Ricardo. Fiz, nunca fiz com você, mas eu fui uma das primeiras alunas do Estúdio Persona aqui. E o pessoal chegava assim, é fisioterapeuta.
E agora? Falei, só aula? É. Entendeu? Não, mas e agora? Se ela questiona, responde. Se você não souber responder, fala, peraí que eu vou pesquisar. Então, é dessa forma. Então, pra mim, eu nunca senti muita essa coisa, esse peso disso. Pra mim, é como qualquer outro aluno. É engraçado, porque eu fico com medo de repente, o professor me perguntar, me explica isso aqui. E de repente, e aí você para, porque não é a única aluna nossa que é física e tal. E você para e começa a trocar uma ideia, conversar sobre algumas lesões que podem ser feitas. Você pensa de uma forma, o Matheus vai pensar de outra. Aí não, dá pra fazer alguma coisa dos dois, dá pra fazer isso. Porque é diferente realmente. E às vezes assim, o aluno chega com uma lesão no ombro. Putz, qual exercício que eu vou fazer com vocês? Já passou que eu fiz? Não, já estou fazendo e tal. Tá, vamos trabalhar assim. Mas tá doendo. Então, às vezes você tem que mudar uma coisinha, uma pegada diferente. A gente já não vai sentir a dor e vai conseguir fazer um movimento. Com certeza. E tá tudo bem. Entendeu? Daí, às vezes assim, conversa com o Matheus, conversa com os outros e fala, eu fiz isso com tal aluno. Deu certo, tá ótimo, tá solucionado. Já com o outro, não rolou. E assim vai. O corpo não é uma ciência exata, né? Então cada um responde, o corpo responde de uma maneira diferente, né? Sim. Essa questão que você falou é muito importante porque eu sinto que o profissional de educação física, o educador, ele tem muito feeling exatamente o ambiente da musculação, o ambiente da natação. Eles têm muito essa criatividade de prescrever exercícios que falta muito em nós fisioterapeutas. Fisiologia do exercício, né? A gente tem na fisioterapia a fisiologia do exercício, mas ela não é tão, talvez, aprofundada, ou talvez a gente não tenha uma ligação tão profunda com essa disciplina como o profissional de educação física tem sobre o exercício, né? E a gente estuda, mas a gente vai estudar cinesioterapia, que aí é exercício por meio ou através de movimento. E aí a gente vai pensar de uma outra forma, né? Talvez a gente vai ali mais na biomecânica, a gente pega um pouco mais nisso, mas a fisiologia do exercício, a resposta do corpo ao exercício, eu acho que o profissional de educação física tem muito isso. Então a gente só ganha se a gente trabalhar junto, independentemente até da área da fisioterapia. Se a gente for fazer, de repente, uma ligação entre fisioesportiva e educação física, talvez elas vão estar muito mais próximas e ali tem uma linha mais tênue, né? Mas em todas as outras áreas da fisioterapia, se eu tiver um profissional de educação física, uma gestante, por exemplo, ela vai fazer musculação, ela vai fazer academia. Nem sempre o profissional de educação física sabe o que acontece pensando nas questões hormonais durante o período da gestação, o que acontece com ela. Então, uma das coisas é frouxidão ligamentar. A frouxidão ligamentar ela é muito presente na gestação. Já vai preparando. Porque ela produz um hormônio específico que chama relaxina ou relaxina, como as pessoas falam, mas ele é um hormônio muito específico que deveria atuar mais nos ossos do quadril, porque ele traz uma hipermobilidade, mas ele acaba indo no corpo todo. Então, de repente, uma grávida pode ter uma lesão num pilates, por exemplo, porque ela vai conseguir fazer movimentos que ela não faria se ela não estivesse grávida. Então, talvez, se esse profissional de educação física ele não tem, de repente, essa linha ou estudado sobre gestação, ter, de repente, um fisioterapeuta que trabalha com isso, né? Um fisioterapeuta pélvico, obstétrico, né? A fisioterapia obstétrica que trabalha mais gestante. Vai ficar muito mais fácil e muito melhor. E às vezes muitas vezes nem ela sabe, Não, né? Porque acontece muito, eu treinei a vida inteira, tá tranquilo. Mas entenda. Você vai passar por um período assim. Não, eu consigo. E a gente tem que segurar também, né? Sim. Tem aquele aluno que a gente tem que dar uma forçadinha pra dar mais. E mais, e tem aquele tem que segurar. Exatamente. E ele fica bravo. Fala, não, mas por que você tá me poldando, né? Tá me segurando. Não, é importante pra esse momento. É novo isso, né? Ali tá crescendo uma vida ali dentro, então tudo vai mudar ali. E tem muita coisa, pensando em musculatura estriada, tem o estrógeno também, então tem uma coisa que chama embebição gravídica, que a musculatura estriada, ela fica como se estivesse cheia de líquido e como uma gelatina, de uma forma mais, né, para que as pessoas possam entender. Então, o esforço muscular que ela vai ter para recrutar a fibra muscular, para conseguir fazer uma flexão de joelho, para ela conseguir fazer um agachamento, é muito maior. Ela vai recrutar muito mais fibra, ela vai fazer muito mais esforço para poder fazer o exercício. Não significa que ela não tem que fazer, muito pelo contrário, ela tem que fazer. Mas eu, como profissional de educação física, ou como fisioterapeuta, vou ter que dosar o exercício de uma maneira diferente. Se a gente for pensar em gestação, por exemplo, eu acho que é um trabalho de equipe
que a gestante vai ganhar muito pensando, por exemplo, no parto, se ela quer um parto via vaginal. Porque quanto mais ativa ela é, melhor é, né? O melhor pode ser, porque também não é exato, né? Tipo, não é porque ela fez que 100% ela vai ter um parto via vaginal, mas garante que ela vai ter muito mais energia durante esse trabalho de parto. Se a gente pensar numa mulher aí que é a primeira gestação, é 12 horas de trabalho de parto. Então ela precisa ter preparo, porque ela vai ter dor, né? Vai ter uma série de coisas. Então, fisicamente, ela precisa estar bem. Então, praticar exercício durante a gestação é essencial. Exatamente. Então, geralmente os profissionais de educação física têm medo de atender gestante, né? Eu adoro atender gestante, eu adoro. Amo muito. No Pilates, né? Na musculação também, legal, tal. Eu gosto muito de estudar sobre gestantes. Quando você apareceu, eu fiquei, eu acho que eu vou estudar enquanto eu dou aula de Pilates. Eu vou pegar muitas informações dela. E aí eu fui tentando pegar ali, a gente conversou bastante e tal, sobre... Tava se aproveitando de você. Eu Eu percebi. Tá aí a grátis. Tá aí a prova da conexão entre as duas profissões. Mas é muito bom. Exatamente, é muito bom. E aí, assim, toda vez que chega uma gestante pra mim, eu pergunto sobre, e aí, você já faz fisioterapia pélvica, você conhece, não sei o quê. E eu indico, eu falo, vai ser ótimo, você tem que fazer e tal. Explico mais ou menos como que funciona, né, pra pessoa ter uma noção, assim, mais ou menos. E eu indico super, assim, super mesmo, porque realmente, tipo, o nosso trabalho em um conjunto, não só da gestante, assim, né, mas como num todo, tipo, se vier algum atleta que, assim, também, vamos falar do Matheus, ou da fisioterapia esportiva em si, e realmente nós dois, né, tipo, fisioterapia e educação física é uma conexão, assim, que realmente não deveria haver rivalidade, né? Não, é que uma não anula a outra, né? Exatamente. Uma não anula a outra, essa é a realidade. Pra mim, pelo menos, é fato. É verdade. Sim. Aproveitando, né, já entrou no assunto, já estamos ali, eu falei, nossa, agora vai desenrolar de vez, vamos deixar ela falar, pode soltar. Gente, eu vou ficar um sobre pouco mais... Não, pode continuar, tá tá ótimo, continua assim. Vamos falar um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica. Tá. Explica um pouquinho o que é, como que funciona. Tá. Bom, a fisioterapia pélvica, a gente já deu muitos nomes para fisioterapia. Era a fisioterapia aplicada à saúde da mulher, mas aí a gente entendeu que a gente atende criança, que a gente atende homem e tal. Então, com o passar do tempo, a gente foi mudando e hoje se conhece muito sobre como fisioterapia pélvica. Basicamente, a fisioterapia pélvica ela vai atender disfunções relacionadas à pelve e à musculatura do assoalho pélvico. Que muita gente não conhece o que é a musculatura do assoalho pélvico, mas ela é uma musculatura estriada, então é uma musculatura como da perna, do braço, então ela é estriada e voluntária, então ela é voluntária, né? Então eu dou o comando para essa contração. E essa musculatura, ela fica entre o pubis e o sacro, né? Então a parte da frente do nosso corpo ali onde é o quadril, então a frente e atrás, e de um isquio a outro. Então, de um ossinho ali, quando a gente senta, que a gente sente 2 ossinhos ali no bumbum, então ela é uma musculatura que fica bem ali. Então, ela não é uma musculatura grande, mas ela tem uma função muito importante, porque ela dá sustentação para todos os órgãos pélvicos, então bexiga, útero, no caso das mulheres, né, os ovários, o intestino. Então, ela dá sustentação para os órgãos pélvicos, mas vem uma sobrecarga de todos os outros órgãos abdominais que a gente tem, além da gravidade e além de força e reação, né, de força e reação. Então, toda a força que eu recebo de cima para baixo, eu vou dissipar ela, então ela vai chegar no quadril e vai para os membros inferiores, e a reação do chão da mesma forma, sobe, volta para o quadril para depois vir para o tronco. Então, o assoalho pélvico é uma musculatura que sofre muito essa ação e ela é uma musculatura estabilizadora. Então, ela está em constante tensão. Sim. Porque ela é estabilizadora. Então, a gente fala, trabalha fortalecimento ou relaxamento de assoalho, não necessariamente é um total relaxamento, porque ele é uma musculatura que o tempo todo está em tensão, como abdômen, musculatura posterior da coluna, porque eu preciso dela
tensa ali para manter. Então, existem algumas disfunções relacionadas a ele. Então, se eu não tenho um assoalho pélvico com uma boa função, eu posso ter incontinência urinária, incontinência fecal, que aí eu posso incluir incontinência de flatos. Eu posso ter, no caso da mulher, disfunção sexual, então dor na relação sexual, não conseguir, né, tem uma síndrome dolorosa, a gente chama, né, na mulher, que tem o vaginismo, que a mulher não consegue ter nada de penetração, nem exame ginecológico ela consegue fazer. E tudo isso está relacionado ao assoalho pélvico. Então, a gente tem as disfunções sexuais, a gente tem as incontinências, a dor pélvica crônica, então mulheres que sofrem de endometriose, por exemplo, né, que é partes do endométrio, que é uma estrutura do útero, que está em outros lugares do corpo. Então, ela tem são mulheres que têm muita dor pélvica. Então, dor pélvica crônica relacionada à endometriose ou não, dismenorreia primária, que é a cólica menstrual, também tá dentro da fisioterapia pélvica. Aí a gente tem gestante, que aí eu posso trabalhar o período de gestação, eu posso atender durante o parto, o pós-parto, que aí vão ter outras coisas, né, como diástase abdominal, as dores aí relacionadas à gestação que podem existir ou não. Mas, de modo geral, a gente, quando as pessoas falam de fisioterapia pélvica, falam muito de incontinência urinária. Que aí no homem, por exemplo, quando é mais comum no homem, só quando ele faz prostatectomia, que é a retirada da próstata. Então, 80% dos homens que fazem a retirada total da próstata, ou se ela tem um aumento benigno que faz uma raspagem da próstata, ele pode ter incontinência urinária. Porque a uretra passa bem, a anatomia, né, passa bem no meio da próstata. Então, a ressecção dela, né, a retirada dela, pode fazer com que o homem tenha incontinência. E aí, nesses casos, a fisioterapia pélvica também atende crianças que têm incontinência. Então, até 7 anos, a gente espera que a criança não faça mais xixi na cama, por exemplo. Então, se ela ainda faz ou tem alguns episódios relacionados à perda de urina, a gente atende criança também. Então, a gente atende desde o pequenininho até o idoso. Você falou sobre homens. Então, homens também fazem fisioterapia pélvica. Sim, são esses casos pós-prostatectomia, por conta da anatomia, tudo é muito difícil o homem ter incontinência urinária, né? Por conta da anatomia da pelve do homem e da estrutura anatômica mesmo, é muito difícil. Falando de um homem saudável. Né? Isso, um homem, por exemplo, se ele tiver alguma doença neurológica, ele pode, um derrame, por exemplo, ele pode ter incontinência urinária. Uma lesão medular, ele pode também ter uma disfunção miccional. E a gente também atende na fisioterapia pélvica pacientes neurológicos. Sim. Agora, pensando em mulheres e homens, a mulher, ela tem muito mais chance ou probabilidade de ter incontinência do que o homem. E aí, tem se normalizado muito isso. Então, já teve, comercial de absorvente para incontinência urinária. Então, assim, a incontinência urinária, ela não é normal. Ela é comum, mas ela não é normal. E sobre a endometriose, o que a fisioterapia pélvica ajudaria na endometriose, em questão de dor? Na endometriose em si, nada, que é tratamento médico, geralmente cirúrgico, dependendo do grau da endometriose. Então, na endometriose em si, nada. Mas aí a gente trabalha toda a questão de dor, de contraturas musculares. Então, eu já tive paciente com endometriose que não conseguia dirigir, de dor pélvica. E aí, então, a gente faz todo um trabalho de assoalho pélvico. E aí, não é só de fortalecimento, mas é relaxar a musculatura. E não só de assoalho pélvico, né? De toda a musculatura que é inserida na pelve. Eu lembro que quando eu jogava, teve na mesma idade praticamente, assim, tal, ainda tinha lá meus 28, 30 anos, eu jogava futebol de campo. E tinha um rapaz que jogava comigo, ele chegou de canto, assim, Zé... você trabalha com pilates e tal, isso aqui, fortalecimento, tá? Cara, e ele tava com uma vergonha danada de falar pra mim. Fui no médico, mostrou, né, o laudo. Pubalgia, por conta do impacto do futebol de campo geral e tal. Só que eu falei, você tá com pubalgia, de boa. Ele sentia vergonha de falar assim, né? Ele, não, mas fala baixo, tá? Eu falei, não, então, vamos conversar, passei as instruções pra ele. A pubalgia é por conta do impacto, você vai ter que dar uma segurada no futebol e tal. Só que pro homem é muito difícil. E no caso dele, provavelmente foi por conta do esporte. Do esporte. E como trabalhar isso? Então, eu nunca tive experiência assim, com homens com essa questão da dor pélvica crônica, né?
eu nunca tive com eles voltado à pubalgia. Mas o que eu via, assim, no ambiente acadêmico é a questão da mobilidade, tem tudo a ver com mobilidade de quadril também. Porque quando você pede para as pessoas mexerem o quadril, elas têm muita vergonha. Porque no final das contas, quando a gente vai pensar em tipo de dança e tudo mais, os movimentos pélvicos, eles acabam indo para um lugar de sensualidade ou de sexualidade. Tem um viés social no meio. E de cultura, sim. E aí as pessoas não conseguem. Tratar quadril tem que rebolar. Essa é uma Exatamente. coisa necessária. É necessária. É isso. E para o homem é muito difícil, né? Essa questão de ter a mobilidade de quadril. Né? Sim. Então... Nós temos alunos que não falam nem do movimentar o quadril. Elevação de quadril. Nossa, Precisa fazer elevação. Não faço. Mas você precisa. Não faço. E aí nós, professores, acaba sendo um espelho. Pô, mas o Zé faz. Sim. Olha o porte que o Zé tem. O exemplo. Olha o exemplo. Ó, fulano faz. Ó, o Steve, né? Que hoje, grande parte dos nossos alunos homens fazem. Mas no início, quando a gente estava tentando inserir, né, o movimento, não faço, tem que esconder ali, tem que tal coisa, encosta aqui na parede para fazer tal. É que talvez o Matheus até fale melhor do que eu sobre isso, porque a pubalgia, além do impacto, é o gesto esportivo, né? Então, todo chute que ele vai na diagonal, e no futebol tem muito isso, né? Que você chuta pra diagonal, a tendência é você ter dor no pubis, né? Só que isso gera, por exemplo, contraturas musculares e contratura no assoalho pélvico. Então, às vezes, a dor vem dessa contratura muscular, não necessariamente só da inflamação ali naquela região, que a gente precisa trabalhar. E aí, com o homem, é bastante complicado. Ano passado, cara, eu tive uma grande oportunidade, assim, de trabalhar em conjunto com um grande médico aqui em São Paulo. Ele hoje é o médico mais top responsável em cirurgia de quadril de pubalgia em atletas. E aí um caso clínico específico meu, esse paciente jovem de 15 anos, ele foi cortado do São Paulo, ele estava jogando futebol no São Paulo Futebol, acabou tendo o corte do time por conta da descoberta da pubalgia. E aí ele teve que, esse ano, depois de um ano da tratativa conservadora, sem procedimento cirúrgico, ele fez uma cirurgia para pubalgia esse ano com o Robson Cabrita, que é o médico, e nós tivemos a oportunidade de tratar, foi o meu primeiro pós-cirúrgico de pubalgia, porque até pubalgia, então, a gente trata de roda. Mas pós-cirúrgico de uma pubalgia é uma cirurgia muito complexa, você tem que tirar... Mas era uma luxação, não? Não, foi um procedimento cirúrgico de raspagem, você abre, você desanexa o abdômen inferior, a parte inferior do abdômen da sínfise púbica, né? É uma cirurgia muito complexa. E graças ao tratamento, ao resultado da cirurgia, o sucesso da cirurgia, o tratamento, hoje ele está na fase de retorno ao esporte. Né? Então, a pubalgia é uma doença muito séria. Ela não só é uma inflamação da sínfise púbica, né? Também conhecida como pubeite, mas ela é um problema, uma disfunção também de todo esse conjunto de mobilidade, de ação, de gesto esportivo repetitivo. Sim. São vários fatores. É que tem muito músculo inserido na pelve, né? Anterior, posterior, musculatura lateral, de membro inferior, todos eles são inseridos na pelve. Então, toda a alteração que você tem em pelve, a repercussão é membro inferior, tronco, né? E não pode ter um medo de tratar, né? Por exemplo, esse rapaz, ele tava com medo de falar. Porque ele já tinha encaminhamento para um físio e tal, ele não queria, porque ele não sabia como que seria o procedimento para ser tratado, né? Tem que ir, se você quer continuar, e assim, ele ia continuar jogando, sentindo a dor, e o que poderia gerar, né? Isso que você está falando é tudo, Zé, porque a gente põe assim no ambiente clínico, quando eu, fisioterapeuta, trabalhando com ortopedia, eu atendo muitos homens, região, São Paulo, que vêm até a clínica com diagnóstico de pubalgia, mas que tem muita vergonha mesmo de falar. A avaliação ela é complexa, você tem que tocar no paciente, você tem que tirar o órgão genital do lado, mexer lá no pubis. Então, é uma coisa que tem um efeito de contraste, de, o cara já tem esse preconceito, daí ele precisa tratar uma intimidade muito grande, que os homens ainda têm aquele machismo cultural ali, aquela questão do machismo, e muitos não tratam, e aí a tardia vira crônica, vira crônica, e é muito mais difícil tratar uma lesão crônica do que algo agudo ali, que muitas vezes a tratativa é muito mais simples. Sim, é isso. Então, Matheus, você está dizendo que
a fisioterapia esportiva é só para atletas. Na verdade, não. Na verdade, muito pelo contrário, né? Não um direcionamento, acho que não só a fisioterapia esportiva, né? Mas a fisioterapia, em geral, ela não é só para o idoso ou só para o atleta, ela é para todo mundo. Todo ser humano que respira, eu posso dizer que a fisioterapia ela vai ter seu benefício de maneira preventiva, ou na área de reabilitação, quando tem um trauma. Mas diretamente falando em fisioterapia esportiva, eu tenho plena consciência de que não é para atletas profissionais, e sim muito mais para um cenário amador. A gente tem a alta tendência dos beach sports, beach tênis, futevôlei, vôlei de areia, e com essa chegada no Brasil assim nesse último ano, a gente está tendo surtos de lesões para tudo que é lado. Assim como foi há uns 6 anos atrás com o CrossFit, e o problema nunca é do esporte. O problema é do indivíduo que não está saudável e preparado para o esporte naquele momento. E muita gente confunde e fala, muitos fisioterapeutas, colegas de profissão falam, CrossFit não presta, beach tênis da epicondilite, tênis da epicondilite. Cara, isso é um erro muito, muito grave em cima do esporte. Eu acredito muito, na minha opinião, que se você está saudável e se prepara para aquele esporte, você tem condição de ir longe. Mas muitas pessoas acabam se apaixonando pelo esporte, é muito gostoso, é muito prazeroso, e se torna um vício, se torna um hábito rotineiro, repetitivo, e sim que vai gerar lesão. Então a fisioterapia preventiva ela está entremeada a tudo isso. Sim. Ela tem um efeito de prevenção, de a pessoa entender esses processos, de se cuidar na região que ela precisa se cuidar, em qual área, qual gesto esportivo, entender um pouquinho das modalidades. Esse é o maior papel, assim, a maior missão. Só pegando um pouquinho a sua deixa, como você falou, não é a modalidade, não é o esporte que vai ocasionar a lesão. Lógico, a gente entende que alguns esportes têm mais lesões do que outros. Sim, o gesto é mais risco. Eu, na minha adolescência, na minha juventude, eu lutava. Karatê, né? Entendeu? Fiz Kung Fu, Jiu-Jitsu e tal, beleza. Só que eu tive menos lesões quando eu lutava do que quando eu joguei futebol. Entendeu? Então, assim, a gente percebe. O futebol é mais lesivo. Mais lesivo, beleza. Só que falando dessas modalidades que você falou, do CrossFit, beach tennis, não é a modalidade ou o esporte. Sim. Eu tenho que sempre passar para o aluno, para todos assim, eu falei, primeiro, faz a base. Qual que é a base? É o treinamento resistivo, uma musculação, um pilates. Eu falei, cara, você quer fazer cross? Você pode fazer cross, não tem problema. Mas vai primeiro saber treinar, fazer um movimento. Exatamente. Até mesmo dentro do cross. Vai tentar fazer. Corporal. Só que eu não sei o que acontece, que vem o ego, né? Então, assim, alguma coisa, nossa. E aí você olha e fala, já era. Então, o problema não é a modalidade. Sim. O problema é você ter uma estrutura muscular já preparada e você pensar, eu preciso fazer isso com consciência, sem o ego. Exatamente. Dentro da fisioterapia esportiva, sim, Kathleen, a gente tem uma ideologia de pelo menos 4 pilares para um indivíduo saudável se influenciar e se correlacionar com o esporte. A gente fala de um pilar mental, é super importante, ele vou falar daqui a pouco dele, mas a gente tem o pilar técnico, o pilar tático, né, e o pilar físico. Então, para eu jogar o meu beach tênis lá na vida, eu tenho que ter condições físicas, eu tenho que estar apto fisicamente, eu tenho que estar num peso ideal, eu tenho que estar flexível, eu tenho que ter mobilidade, mentalmente eu tenho que estar saudável, para exatamente essa questão do ego, eu saber a hora certa de acelerar, saber a hora certa de não ter o ego de lado e parar. Às vezes a gente vem jogar aí, colegas nossos começam a jogar 8 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde. A competição gera isso, né? Então, o técnico, né, você ter a base, isso é técnica. Então, quando você aprende lá a fazer o burpee bonitinho, o burpee não vai te gerar uma dor lombar. Quem gera a dor lombar é porque você vai fadigando, você vai perdendo o técnico, que vai perdendo o outro pilar, que é o físico, que vai jogando o mental, e todas essas cadeias vão tendo esses desarranjos. Então, é muito importante, quando se trata de fisioterapia esportiva, que o aluno, ou o cliente, ou o paciente entenda esses processos. E é muito difícil, porque é o conhecimento mesmo. Sim. Né? E a maioria das pessoas também, elas querem migrar para os esportes diferentes que tem aí, por exemplo, o CrossFit, que tá super em alta aí, sempre esteve aí, né? E aí a pessoa fala assim, eu já tentei a musculação, não gostei. Não deu certo. O CrossFit, é muito dinâmico, eu tô o tempo inteiro me movimentando, tá? Só que exatamente, tá faltando o mental, que você falou. Sim. Que a pessoa, ela quer justamente pelo ego, justamente pra postar em rede social, e aí assim, não tem a consciência corporal, falta muito. Então, realmente, ela tem que começar, igual o Zé falou,
Vamos numa musculação, vamos num pilates, vamos ganhar consciência base, corporal, a base. força, Não a existe nenhum base. exercício melhor do que o exercício resistido, Sim, essa é a com verdade. certeza. Se a gente pensar em mulher, principalmente, se mulher não fizer musculação, ela só vai perder massa muscular Sim, no sim. processo de envelhecimento. Sim. Porque a gente para de produzir hormônio, né? Então a nossa que é estrógeno, progesterona, a própria testosterona que a gente precisa para ganhar músculo e tudo mais, a gente vai perdendo com o processo de envelhecimento. Diferente dos homens, a gente tem essa, né, desvantagem, não sei, eu diria talvez que sim, que é isso. Então não existe nenhum outro exercício melhor do que o exercício resistido, principalmente vou falar, né, já que eu tô falando de mulheres, assim, em mulheres. Então, assim, a musculação, ela deveria ser o primeiro exercício, né, ou modalidade de exercício a ser escolhida por uma mulher, antes de qualquer outro. Sim. Concordo. E é o que a gente tenta passar, né? Meu, você pode fazer qualquer outra Sim. modalidade. Eu quero correr. Ótimo. Sim. Meu, a gente tinha grupos de corrida. Eu lembro que tinha um senhor que, cara, eu me matava pra correr 5 km, 10 km. E lá, já fiz 21, de boa, vou fazer mais 10. E depois, mais tarde, ele apareceu algumas lesões nele e tal. Ele falou, mas ele nunca fez o treinamento resistivo, Sim. nunca fez uma musculação, nunca fez um pilates. Sim. Falei, e a lesão, ela vem a partir daí. Você precisa da base, não tem Não jeito. tem jeito. Então, se você não fizer um treinamento resistivo correto, certinho, legal, você não vai conseguir. Por exemplo, o Matheus está agora no beach tênis, mas com certeza ele faz o pilates dele, ele Sim. faz o treinamento, ele tem toda uma estrutura, uma programação de treino dele da Sim. semana. Se você não tiver isso... Isso é um não tem trabalho de como. mobilidade, propriocepção, porque primeiro é um piso irregular. Depois tem mudança de direção o tempo todo, né? Velocidade, mudança de direção. Você vai um dia fazer aula lá, não tem consciência corporal nenhuma, nem propriocepção. Na primeira mudança de direção brusca que você fizer, você pode ter uma lesão. Sim. E é muito comum, né, assim, quando se trata de esporte profissional, a performance em si, ela exige de que o atleta, ele trabalhe com o corpo dele, ele é salariado, ele tem o seu registro na sua carteira de trabalho, ele ganha seu salário. É o instrumento dele de É o trabalho. instrumento de trabalho. Então, basicamente, a gente vê aí lesões comuns e famosas do Neymar e de atletas que vão para um pós-cirúrgico, faz um LCA, e que os caras voltam a jogar depois de 8 meses, que passam um processo árduo de fisioterapia, tem todo um plano terapêutico, tem todo um passo a passo para ele chegar e estar saudável, apto a jogar, apto a estar ali, né? E o amador, ele é o oposto disso. O amador é o tiozinho lá do final de semana, é o seu João que gosta de jogar no final de semana, que ele se alimenta mal durante a semana, que ele gosta de beber sua cervejinha, então ele influencia o álcool, que é totalmente... termina o jogo, já vai lá Ele tomar já uma vai- breja. Então, a longo futebol prazo, por conta esse da processo cerveja. vai gerando lesões, natural. Aí você tem a lesão que o atleta tem, porque performar não é saúde, né? Sim, Ele exato. não tem saúde. Um atleta em de alta alto performance, um atleta de alto rendimento não. E o não amador é que teria saudável. que ser uma baita de uma saúde, muitas das vezes as pessoas elas se perdem nesses caminhos, né? E aí acaba lesionando, vem a lesão, né? E a gente tá cansando, eu canso de tratar pacientes com a mesma queixa. Pô, Matheus, tô desgostando do esporte, desgostando da musculação, desgostando do meu pilates, porque eu tô fazendo e tenho lesão. Aí é isso. Mas não é a musculação, Não é, o não é, pilates nunca que está foi. ocasionando a Nunca lesão. foi. Entendeu? É o esporte que ele está fazendo no final de semana, que às vezes é aquilo que você falou, Sim, da sim. consciência, olha, preciso parar São nesse todos momento. esses fatores. Já né, passou do meu limite. Entendeu? Vou fazer uma competição. Sim. Vou sair para uma competição. A famosa Bravos, que tem É. nada contra essa competição. Sim. Mas eu, na minha idade, com as lesões que eu tenho, Sim, que eu, não é pra todos, se eu né? der uma virada no joelho, já era. Nossa, Acabou. é Então eu já sei isso. que não é pra E mim. saber os nossos limites também, né? Porque o nosso Isso. corpo tem limite, né? Então eu acho que. O bom e o ruim do esporte é que ele é apaixonante e se você exatamente se empolgar muito e não tiver esse passo a passo, você falou, a lesão vai vir, é certo, né? Com certeza. E eu acho que tudo isso que a gente falou leva a gente de novo a afirmar que o profissional de educação física e fisioterapeuta É uma profissão que tem que precisam estar lado a lado. trabalhar juntos, porque, eu quero jogar beach tênis, então você vai fazer um preparo com o fisioterapeuta que ele vai treinar com você gesto esportivo, né? Ele vai treinar com você toda a biomecânica daquele movimento e como vai otimizar aquele movimento.
E o profissional de educação física vai pôr ele pra fazer, pra valer o negócio, entendeu? Funcionar. Exatamente. Pôr ele no eixo. E voltando aqui, Carol, um pouquinho, quero saber quais os métodos que você usa na fisioterapia pélvica lá na sua clínica, no seu Pensando em consultório. conduta. Pensando em conduta. Então, assim, existe aparelhos pra gente usar, de eletroestimulação, de biofeedback, que é dar, né, a informação para o paciente daquilo que ele está fazendo. Mas eu acho que na fisioterapia também o básico é o melhor, né? Então, cinesioterapia, que é o exercício, Movimento. terapia manual, que é o movimento. Então, basicamente, eu ensino, pensando em exercício, o que é o assoalho pélvico. Então, eu trabalho muito consciência perineal. Porque tem muita gente que chama assoalho pélvico de períneo. Eu acho que é até interessante, porque tem muita mulher que fala assim, eu fiz cirurgia para bexiga baixa, eu fiz cirurgia de períneo. Então, o períneo, a estrutura do períneo faz parte do assoalho pélvico, né? Mas, então, eu trabalho isso, essa consciência perineal. Então, eu ensino onde fica o assoalho pélvico. Existem algumas musculaturas que são cinésticas, quer dizer, trabalham junto com o assoalho pélvico. Então, eu também trabalho exercícios de respiração, porque transverso de abdômen, diafragma, eles são sinérgicos ao assoalho pélvico. Então, quando eu ativo essas musculaturas, eu ativo também assoalho pélvico. Então, é uma forma, porque a maioria das pessoas não sabem o que é assoalho pélvico. Então, a avaliação é com toque bidigital, como um exame ginecológico. E aí a gente tem esses recursos de eletroestimulação do assoalho pélvico, que pode ser, que na maioria das vezes é endovaginal nas mulheres, nos homens é levianal. E a gente estava falando disso de cultura e tudo mais. Mulher, ela tem muito mais, ela se acomoda muito mais com absorvente, né? E homem não. E os homens, apesar da via de tratamento, da via de avaliação ser via retal, anal, eles aderem muito mais ao tratamento da fisioterapia pélvica do que as mulheres. Muito mais. Então, a gente faz todo esse trabalho com... tem cones, a gente chama de cone vaginal, que é como se fosse um absorvente interno, mas eles têm o mesmo tamanho, com pesos diferentes. Então, a cor do pezinho muda, que são os exercitadores perineais que a gente chama. Então, a gente usa isso, trabalha muito a mobilidade pélvica. Então, todo e qualquer exercício que eu consigo ter mobilidade pélvica, eu trabalho, porque quanto mais eu aumento o aporte sanguíneo ali, o meu assoalho pélvico vai ser mais ativado, e eu aqueço a região pélvica também. Então, é isso, não tem muito segredo, assim, cinesioterapia pélvica, que é ensinar a contrair o assoalho pélvico mesmo, como a gente faz na musculação. Então, 3 séries a única coisa do assoalho pélvico é que ele tem muito mais fibras lentas do que fibras rápidas. E aí fica um pouco mais técnico pra gente isso, mas eu tenho mais fibras de sustentação do que de ativação rápida no assoalho. Então, ele fadiga muito rápido. Então, eu tenho que dosar. Então, eu vou sempre trabalhar com dobro de relaxamento, né, nessa musculatura para ela não fadigar tanto. E eu preciso recrutar de maneira rápida, porque eu consigo... E aí, a eletroestimulação entra muito para isso, porque... Com a eletroestimulação, eu consigo mudar a característica da fibra. Então, ela continua sendo, né, tipo 1 e tipo 2 lá, lenta, rápida, mas eu consigo mudar a característica dela. Então, por exemplo, uma pessoa que tosse, perde urina, porque tem muita mulher, por exemplo, que para de fazer musculação, ou não quer fazer musculação, porque ela perde urina. Eu tenho pacientes jovens. Por esforço, né? No esforço, que fala assim, Carol, esse exercício na musculação eu não consigo fazer, porque se eu fizer, eu perco urina. Então, a gente ensina como ativar essa musculatura durante o exercício, para que ela não né, para que ela não tenha perda de urina durante o exercício. Então, corrida, né, o Zé falou de corrida. Corrida é todo esporte, ou toda atividade, né, todo exercício, né, que gera impacto, ele é um fator de risco para incontinência urinária. Então, corrida, se a mulher não trabalhar assoalho pélvico, é um fator, assim, muito gostosinho para ela ter incontinência. A incontinência, ela é multifatorial. Então, é peso, número de gestações, mas o impacto também. Então, hoje a gente vê muitas mulheres jovens com incontinência. Por quê? Crossfit. Se ela não trabalhar assoalho pélvico, ela vai ter incontinência. A prevalência de incontinência em praticantes de crossfit é alta. Mulheres praticantes de corrida. Então, existe, a Unifesp, ela tem um centro de fisioterapia pélvica para atletas de alto rendimento.
Porque tem atletas, e o que acontece com o atleta? Ela não quer falar que ela perde urina pro técnico, porque ela pode perder a posição dela no time. Então, eu já vi jogadoras de vôlei, por exemplo, jogarem de fralda e não falarem pro técnico que perdem urina enquanto estão jogando, para não perderem a posição. Então, toda mulher deveria fazer fisioterapia para o assoalho pélvico, independentemente de ter incontinência ou não, pensando na preventiva. E isso é muito comum em outros países. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as atletas de ginástica olímpica, de vôlei, de corrida, elas têm fisioterapeuta pélvica. Eu tenho 2 perguntas para você, Carol. Uma mais voltada para a mulher, Tá. né? E outra mais voltada para o homem. Tá. Da mulher é assim, o que eu percebo é alunas jovens, né? Não chega nem ter 40 anos, vamos dizer assim. Já tem uma diástase e nunca teve nenhum tipo de gestação. Então, assim, eu percebo que forma de respirar, vou fazer um agachamento, faz aquela contração, jogando para fora mesmo, o abdômen, tá? E posição mesmo, né? A pessoa solta, relaxa, né? Posicionamento. A fraqueza de abdômen, né? E aí você tenta assim, muitas vezes eu corrijo muito, falo, tenta respirar, puxando, travando o abdômen, a gente fala sobre powerhouse, né, do Pilates, puxando e tal. E não tem essa consciência, né? Aí eu tenho o meu jeito carinhoso de ensinar todo mundo, eu vou lá, ó, é assim, consegue, vai, aí aprende, tá indo. Mas eu tô vendo isso muito ultimamente, então assim, nunca teve uma gestação, às vezes uma postura e tal, mas é muito, você consegue perceber que a pessoa, ela não tem gordura abdominal e tal, mas ela tem o abdômen saltado pra frente, entendeu? Eu tenho até um vídeo no TikTok que eu até usava muito em aula ele, uma moça fazendo um abdominal, não sei o nome desse abdominal, tá, gente? Mas com elevação dos membros inferiores e fazendo o abdômen de flexão anterior. E assim, magra, atlética, mas uma super diástase. Então, assim, aqui a hora que ela subia, fazia aquele calombinho em toda a linha alba, Falava assim, você vai achar que essa mulher é forte, né? Porque ela tá fazendo esse abdominal, mas ela não é, porque ela tem uma diástase abdominal. Então, assim, geralmente são pessoas que ou ganharam muito peso ou a própria fraqueza abdominal, porque hoje a gente fica mais tempo que sentado no celular. Então, a gente não mantém a musculatura anterior tensionada o suficiente para que a gente mantenha essa força abdominal. Então, a gente acaba tendo, porque como é uma bainha, né? É um tecido conjuntivo que a gente tem aqui. Então, tem a questão da frouxidão ligamentar. Nós, mulheres, a gente tem, por questão hormonal mesmo, nós temos mais frouxidão ligamentar do que os homens. Então, a gente tem mais mobilidade de tudo que é tecido conjuntivo no corpo. E como a bainha do reto abdominal, né? Ela é tecido conjuntivo, porque eu vou ter um reto e toda a bainha embaixo, que aí vem o bico, exatamente. E vem a bainha, que é um tecido conjuntivo, além da face muscular e tudo mais, eu tenho isso. Então, se eu tenho, de repente, já tenho o hábito de ficar mais sentado, de não me exercitar, de não respirar certo, porque a gente precisa dessa respiração mais tóraco-abdominal, né? Então, acionar diafragma, trazer... A gente acaba respirando muito uma respiração alta, né? De tórax, que a gente chama de apical, quando tem que ser uma respiração mais baixa, para ativar mais diafragma e abdômen. E aí, a respiração, ela faz toda a diferença para ajudar. Eu acredito que em mulheres a gente tem essa questão hormonal. Toda mulher vai ter? Não vai. Por exemplo, até 3 centímetros de diástase, a gente vai considerar ela fisiológica. Então, se eu tiver até 3 centímetros de separação, ela é fisiológica. A partir de 4, 5, aí a gente vai ver função. Mas eu já atendi pacientes com 8, 9, e aí elas engravidam, o abdômen não sustenta a gestação, a barriga fica lá embaixo, assim, porque não consegue sustentar. Então, eu acho que tá certo isso mesmo, de trabalhar a respiração,
que tem a ver, eu acho que com a gente falou, de consciência corporal mesmo, de entender como respirar, de entender que o abdômen é pra dentro. Eu tenho uma paciente que o Matheus me indicou, né, pra fisioterapia pélvica, eu não conseguia avaliar, porque eu falava pra ela, faz força. Ela não conseguia fazer uma força de retenção, ela não conseguia levar o abdômen pra dentro. Ela não conseguia. E eu falava, não estufa a barriga, é pra dentro. E aí, uma coisa que eu acho que ajuda muito é quando a gente ativa o transverso. Então, quando eu solto o ar e faço uma expiração máxima forçada, eu ativo muito o transverso do abdômen. E aí, quando a gente ativa transverso, o reto abdominal vem junto. Porque aí vem transverso, oblíquo e reto abdominal. Então, ensinar respiração... Tem fisioterapeuta que não pensa muito assim, muitas pensam dessa maneira que eu tô te falando, mas eu fiz um curso há pouco tempo atrás, que ela entende a respiração, mas ela entende também mais como um movimento natural. Então a gente fazer, que também não é forçada ou máxima, mas ainda é soltando ar. Então sempre eu vou fazer força expirando. Nunca inspirando. A gente até brinca, né, cara? Desculpa te interromper. Não, a gente, numa ponte, em algum exercício estabilizador ali, fala, dona fulana, solta o ar, sopra o ar como se fosse apagar uma vela. Contínua, a vela tá longe de você. E aí ela faz aquela respiração forçada, longa, e aí ela começa a acionar. E é fadiga rápido, né? Aquela questão da fadiga. Desculpa. Então, quem nunca teve uma gestação ou não tem aquela gordura abdominal, igual o Zé falou, e tem uma diástase, significa uma fraqueza. Porque tem homens que têm. Também. Homens também têm, né? Às vezes a gente até confunde com o abdômen trincado, né? Falar, nossa, que abdômen incrível. Aí você vai falar, não. Pode ser, esteticamente pode ser bonito, mas não necessariamente é funcional. Né? Esteticamente pode ser bonito, mas não necessariamente é funcional. Teve uma vez que eu tava dando aula de pilates e aí eu tive uma aluna que era a primeira vez que eu tava dando aula pra ela, e aí eu passei um exercício de abdômen pra ela e por cima da blusa eu vi o tamanho da diástase dela. Aí eu falei, fulana, você já teve uma gestação? Aí ela, já. Aí quantos anos tem o neném? Aí ela, 7, tem 7 anos, tá? Falei assim, olha, porque você tem uma diástase. E ela, mas o que é isso? Nunca ninguém me falou isso. Aí eu falei assim, aí eu tô vendo através da blusa aqui, só o movimento, tô vendo o tamanho da diástase e tal, né? E aí foi isso, tipo, ninguém nunca tinha falado pra ela sobre, ninguém nunca tinha falado que ela tinha... e na primeira aula que eu dei pra ela, que eu vi, assim, acredito que igual o vídeo que você falou, que dá pra ver, assim, nitidamente, claramente. Eu vejo, eu sou muito, eu acho que todos nós que trabalhamos com saúde, assim, né, ou com o corpo, enfim, com o corpo humano, presta muita atenção. Então eu presto muita atenção. E tem muita mulher que tem diástase abdominal mesmo, não tem nenhuma gestação. É mais comum, sim, após uma gestação, obesidade, né, sobrepeso, é mais comum. E muitas mulheres não sabem realmente o que é. Os médicos, né, os obstetras às vezes não valorizam isso, né? Tem muito médico que sim, mas não valoriza e tem uma relação direta com o assoalho pélvico, com a relação sexual. Então, a diástase abdominal, ela não é só pensando na estética. Tem mulher, eu vou fazer cirurgia então, porque aí eu fecho a minha diástase. E eu falo, gente, pra quê, né? Tem exercício que a gente pode fazer e não precisa, né? Mas tem um preço a se pagar, porque precisa trabalhar bastante. Fora que depois ela precisa fazer o fortalecimento de qualquer maneira. Não tem como, vou fazer só a cirurgia para fechar a diástase, mas ela vai ter que fortalecer o cólicos, senão depois ela tem outros problemas, né? É dor lombar, né? Tipo, se eu tenho fraqueza abdominal, diástase abdominal, dor lombar, tá no cardápio. E com relação ao homem, assim, eu vou falar de uma experiência que a gente tentou passar para a família. Era um senhor, você conhece, eu não vou falar nome, entendeu? Você também conhece. E a gente fala, precisa fazer. Ele tinha muita dificuldade de locomoção. E assim, foi cada vez piorando e só o exercício não era o suficiente, só que você passava para a família não queria. Tanto assim, que ele falava para nós assim, se eu falar que precisa ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Já tá tarde. Tá tarde, não tem como. E eu quando dava aula para ele,
precisa ir no banheiro. Eu já juntava ele aqui do lado onde ele ia, colocava ele lá. Vai, na hora que você terminar, você me avisa. Teve um episódio com o Matheus, né? O Matheus não juntou ele do lado. Não deu tempo. Não deu tempo, Ele né? teve escape. Tá. E aí é muito constrangedor, né? Porque a gente de fora olha e acaba sendo engraçado algumas situações, porque é natural, né? E ao mesmo tempo, se você for ver a real situação, é muito, muito triste para uma pessoa. Pra ele. Tá numa É situação constrangedor, dessa, né? constrangedor. Sim. Pra ele, nesse episódio, inclusive, foi muito constrangedor, assim, porque a sorte, né, que não tinha outros alunos do Pilates nesse momento, mas eu lembro que ele ficou super chateado com a situação de ter tido escape e não ter sido um negócio legal, e aí a questão da vergonha, então Sim. é isso. E a gente tenta trabalhar isso, principalmente com os alunos homens, né? Falar, precisa ser feito. Tem Sim. algumas coisas que precisam ser feitas. Sim. No caso dele, eu acho que ele até procurou, mas aí sabe como é que é o tratamento. Não vou fazer. E foi piorando, entendeu? E ele também não queria usar fralda. Na época, não vou. Ele já era idoso, né? Já era idoso, mas... Não tinha nenhuma, assim, tipo, nada com próstata, nada. Ele tinha uma doença neurológica, né? Ele Tá. tinha Parkinson, então... Tá, pode ser o por que esse também motivo, tinha um pouco de sim. correlação. E a aceitação era diferente. E a família também não aceitava. Era uma coisa assim, ele precisa. E a família não aceitava. E a gente passou anos tentando convencer, tanto ele quanto a família. Sim. Só que teve a pandemia, várias coisas aconteceram e a gente perdeu o contato, né? Sim. Mas é isso que a gente passa. Falei, a gente percebeu o constrangimento ali na hora, tanto o Sim. Matheus, as meninas Sim. estavam dando aula também, acho que tava na outra sala, né? Entendeu? Tá E assim, eles se sentiam mal. Só que tudo isso mostra pra nós o quê? Como que é, né? Às vezes assim, será que precisa chegar nesse ponto? Né? Entendeu? Eu tenho cuidado para atender homem, né? Eu tô com um paciente homem na prefeitura e aí eu precisava fazer a avaliação física, né? Aí falei, no dia da avaliação física foi muito difícil, porque como era, né, via retal, foi muito difícil. Aí o que eu fiz? Eu parei. Ele foi com a esposa, né? Eu falei, olha, eu quero que a senhora entre junto, a senhora vai ficar junto, eu tenho todo o manejo. Então, ó, eu vira de lado, se cobre, então eu não deixo muito desnuda a pessoa, nada. Mas mesmo assim foi muito difícil. Então, eu, como profissional, prefiro trabalhar mais essas questões de consciência corporal, de trabalhar a consciência do assoalho pélvico de outras formas. Então, eu uso o saquinho de arroz para pôr nos isquios e ajudar na aproximação. Ajudo muito exercício respiratório. E tem uma eletroestimulação que a gente faz, a eletroestimulação do nervo tibial posterior. Mais para incontinência de urgência, que aí não é relacionada a esforço. Então, não necessariamente a musculatura tá fraca ou não se comportando da maneira que ela deveria. Então, eu uso uma via, porque a inervação do tibial posterior é a mesma inervação de raiz nervosa na coluna, né, que inerva os órgãos, é a mesma da bexiga. Então, eu faço na perna eletroestimulação, que aí eu tento modular, né, modular os estímulos que chegam ao sistema nervoso central ou diminuir ou aumentar, dependendo, né? Quem de repente tem bexiga flácida, que não consegue fazer xixi, no caso de uma lesão medular, por exemplo, eu vou usar a eletroestimulação tentando aumentar esses estímulos. E numa pessoa que tem muitas perdas, eu vou tentar diminuir. Então, é uma modulação que a gente tenta fazer. Então, eu uso outro tipo de eletroestimulação, não necessariamente, e aí não avalio também. Falo, ó, mais pra frente, porque até quando você vai estabelecendo um vínculo, porque você, né... Eu acho que todos nós, que a gente fica muito perto do aluno. Eu fiquei amiga da Kathleen no segundo dia de aula, por exemplo. Né? A gente ficou, porque teve afinidade. Então, quando você cria um vínculo, o paciente ou o aluno, ele fica mais aberto, né? Sim. Então, às vezes, eu espero um tempo maior para poder avaliar, para Esse poder... feeling, né? Exatamente, Então... Posso mudar de assunto? Pode. Eu posso fazer uma pergunta? Faça. Corta. Eu tô brincando. Pompoarismo. Pompoarismo. Todo Não é mundo fisioterapia. pode fazer? Então, é que o pompoarismo, ele não é fisioterapia. Primeiro assim, ele não é uma ciência, então não existe comprovação científica, né? Então, nós como profissionais, a gente não acredita, apesar de ter fisioterapeutas que dão cursos, por exemplo, de neopompoarismo. Sim. Porque aí ele traz toda a questão da ciência da fisioterapia pélvica associada ao pompoarismo.
Mas o pompoarismo, a força é de expulsão e não de retenção. Então é a mulher que descasca a banana, é a mulher que joga a bolinha longe, né? Com o assoalho pélvico. E não é isso que a gente quer. A gente trabalha uma força de retenção. No entanto, como existem muitos... não é aparelho, né? Mas existem os brinquedos lá de pompoarismo, os itens de pompoarismo, a gente usa. Então tem as bolinhas que a gente usa, os anéis. Então a gente usa isso para trabalhar a fisioterapia pélvica, porque é uma forma da pessoa sentir o que tem dentro e aí saber onde é que ela tem que contrair. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, faz força de segurar o xixi. Não faz. Porque primeiro você não pode segurar o xixi. Porque toda vez que você faz força para segurar o xixi, você inibe o xixi. Então, por que quando a gente tem vontade de fazer xixi, a gente fecha a perna? Porque quando eu fecho a perna, de alguma maneira, o esfíncter externo da uretra, que tem a musculatura do assoalho pélvico, fecha e vai mandar lá pro seu cérebro, olha, fecha outra torneirinha lá de dentro e deixa a bexiga relaxada, porque eu não posso ir no banheiro. E a gente não pode segurar o xixi. Então, fala assim, vai no banheiro e quando você estiver fazendo xixi, prende o fluxo. Também não pode, porque isso não é fisiológico, né? Então, a gente consegue fazer com esses itens, a gente consegue fazer fisioterapia, mas quando você vai ver vídeo de pompoarismo e tudo mais, é muito mais uma força de expulsão do que de retenção. A gente entra na história do abdômen, estufar para fora, ao invés de eu contrair o abdômen, ele vir para dentro. Então, eu posso, por exemplo, ter um prolapso, que é outra coisa que a gente trata, que é até a paciente que o Matheus me indicou. A gente tem, né? Eu acho que tem uma aluna aqui também, que eu conversei com ela também, que tem, e que é a descida dos órgãos para fora da vagina. Então, é útero, bexiga, o intestino, e muitas vezes é por isso. Pessoa que é ressecada, tipo que, né, para ir no banheiro, precisa fazer força para evacuar. É uma pessoa que pode. Então, essa força de expulsão, ela não é uma força adequada para se trabalhar o assoalho pélvico. Então, pompoarismo não é a mesma coisa que fisioterapia pélvica. Tá respondido? Respondi. Tá muito interessado. Eu vou conversar com o Simão, viu? Vou ter uma conversa muito séria com o Simão, viu? Mas vou dizer que trabalhar o assoalho pélvico é ótimo. Já tive paciente que, ganhei muitos presentes por ter conseguido ter relação e ter tido orgasmo, coisas que ela não teria antes. Então... Vamos mudar um pouquinho, Matheus? Vamos a gente conversar aqui, porque olha... Já falei muito, né? Eu vou fazer silêncio. E você, Matheus, o que você usa na sua clínica para prevenir lesões ou para tratar seus pacientes? Sim. Bom, primeiramente a gente passa por um protocolo bem... Não é nenhuma bolinha de pompoarismo. Não é nenhum item. Tem itens, mas não para isso. Mas a gente tem hoje um protocolo, né? Eu criei o meu próprio protocolo desenvolvendo nesses últimos 5 anos de atendimento. Demora também para você investir recursos, né? E trazer técnicas novas e em simpósios, em congressos e ver o que está tendo na atualidade. Mas hoje o que eu utilizo hoje como um protocolo ouro para qualquer lesão ortopédica, e não só ortopédica, mas por questões de alterações biomecânicas, posturais, a termografia clínica, que é uma coisa que está cada vez mais saindo, então é uma coisa que eu estudo muito. É uma câmera térmica mesmo, ela é utilizada em diversas áreas, diversas profissões utilizam ela. Na engenharia a gente utiliza a termografia para identificação de vazamentos, hidráulica. Na parte bélica, nas armas, a gente já viu algum filme, alguma vez o cara viu lá o inimigo atrás de uma porta. Aquela câmera é a câmera térmica. E na medicina hoje a gente estuda a termografia para identificar disfunções térmicas, né? A gente vê padrões assimétricos no corpo musculares, então a gente vê padrões térmicos assimétricos e dentro de cada temperatura, dentro de cada comportamento de temperatura, a gente consegue diagnosticar de maneira mais funcional, mais precisa, associando sempre um exame de imagem. Então, o paciente X tem uma dor lombar proveniente de uma hérnia de disco.
vem com diagnóstico fechado muitas vezes de um médico, né, Ká? E nem sempre aquele diagnóstico médico ele é o mais exato, né? Então, Sim. às vezes o paciente ele cria aquela identidade com a patologia, ele, putz, eu tenho uma hernia de disco, eu posso isso, eu não posso isso, ele é o amante da dor dele. E muitas vezes a gente tem que quebrar um pouco esse padrão, e esse recurso é muito bom para isso, porque a gente consegue mostrar ali na câmera, ao vivo, literalmente a gente tem uma TV na consultório de avaliação, a gente faz as fotos no ambiente de avaliação e mostra pro paciente, ó, tá vendo? A sua dor é uma neuropatia. Você veio com diagnóstico de hernia de disco e aqui a gente consegue ver uma clássica dor de neuropatia. Ah, Matheus, sério? E aí você começa a abordar de diversas formas. Também temos na linha já de tratamento, também não falando só de avaliação. Hoje eu atuo muito com os injetáveis, então tanto com a ozonioterapia, quanto a terapia neural, que é uma área abrangente dos injetáveis que a gente tem hoje, inclusive pelo próprio conselho, uma grande motivação mútua, aí, um grande conjunto para que o fisioterapeuta possa, né? Porque na formação acadêmica, por lei, a gente não podia. Agora, em 2022, pós-pandemia, a gente teve uma resolução em que a gente tem aval, sim, para algumas técnicas, não todas, né? Mas hoje eu faço lá, então, a terapia neural, que é infiltração de procaína, que é uma substância fitoterápica, e intraarticular, subcutânea, e tem tido ótimos resultados em relação à dor crônica, a dor. A Ká, que foi colega e paciente também, uma época, eu não tinha ainda alguns recursos, como a própria Mas a terapia termografia neural, eu mas fiz, a termo né? você fez. Então, eu acho que esse é o nosso movimento lá em relação a trabalhar com a fisioterapia, né? E tá buscando sempre o conhecimento, isso é muito importante, sempre recursos novos. Agora, dia 24, 25 e 26 de abril, a gente vai ter um baita de um congresso internacional de fisioterapia em São Paulo. Então, acho que é sempre estar estudando, participando, para que a gente possa sempre trazer recursos novos, né? Sempre buscando conhecimento, né? A gente nunca sempre fica parado, as coisas mudam. É muito rápido, né? Entendeu? Assim, é uma coisa, na minha época de formação era uma Sim. coisa, de repente quando a Kathleen se formou, Sim, já quase é a outra. Catarina, se formou já era outra, de repente já muda de novo, e a gente tem que sempre estar naquela, né? A anatomia aprendendo. muda, a cada 5 anos os livros mudam, Sim. né? Eu, por exemplo, você também deve ter estudado no Subota, de anatomia. de anatomia. Sim. Hoje nem tem mais Hoje livro, não tem né? mais livro, você vai pro tabletzinho, compra um Atlas 3D que te dá mais material, te dá... A própria faculdade, hoje, faculdade, né? Já é isso. 3D. A instituição tinha os corpos orgânicos para Hoje ser não estudado, mais. hoje é tudo sintético, Sim. então tudo muda e a gente tem que Você estar em chegou a constante. fazer O orgânico? meu trabalho foi com cadáveres, a Cá Eu também, estudei com cadáver. Acho que só você que não... Não, eu estudei cadáver. Cadáver gente, também? Caramba, então ainda pegou ainda, Nem mas... consegui jantar quando eu cheguei em casa. Parou de comer carne, né? Uma É que semana depois fica tão... habitual. Fica tão normal. mas a Obviamente a primeira gente tem que respeitar todos os Sim, cadáveres, sim, até tem todo laboratório de uma anatomia tem uma oração, oração oração, e tal. Verdade. Mas eu fui cadáver também. Agora me fala um pouco, como que você trabalha, por exemplo, um atleta que busca um desempenho maior. Ele não tem uma lesão, mas ele está Sim. buscando um desempenho. Mas a gente sabe, se ele continuar forçando muito, ele vai provavelmente ter uma Sim. lesão. Aí no Como caso, um trabalhar atleta, Zé, te pergunto, um atleta a nível desportivo profissionalmente profissional, ou um profissional. atleta amador como Como eu? nós, assim, não... como eu, amadorzaço? Não, A nível profissional. profissional. Né? Recentemente também eu acabei tendo algumas indicações de pacientes que estão no mundo esportivo, profissional, e eu até atendi agora de chegada, ano passado, eu atendi um atleta que hoje joga no Ceará, que está na primeira divisão, e na época ele estava na Austrália, num time chamado Sydney lá, que é um time de primeira divisão, e ele chegou pra gente com diagnóstico de lesão do tendinite do calcâneo, né? E porque exatamente a temporada lá na Austrália, na Ásia, tinha acabado e ele estava de empréstimo para o time australiano. Quando ele volta para o Brasil, ele volta no auge da temporada do time que ele foi emprestado, que é o Ceará. Então, o descanso dele lá da Europa, da Ásia, foi a atividade no Brasil. Então, ele não teve férias. Ele saiu campeão lá na Austrália, chegou no Brasil em alto treinamento, em alto ritmo, Campeonato Brasileiro todo vapor, e ele foi tendo que se dedicar ao máximo, e ele veio desenvolver lesão. Então, quando se trata de atletas,
a gente tem um X aí na questão muito mais complexo de tratar um atleta, porque tudo o atleta ele tá duplicado, a energia do atleta é muito maior, o gasto calórico é muito maior, a fisiopatologia do atleta é muito mais complexa, né? A gente fala que o fisioterapeuta do clube, não o nosso caso que está no ambiente clínico, está no consultório, é muito importante na fisioterapia esportiva, porque o cara está ali do lado, ele vê a coisa acontecer, ele vê quando o atleta pisou numa bola e torceu o pé, que está participando mesmo. Diferente da dor crônica numa pessoa idosa que teve uma lesão há 25 dias atrás, vai buscar o tratamento daqui a um mês, faz uma ressonância que vai sair daqui mais 2 meses. Quando ela chega pra gente, toda aquele trilho anatômico, toda a cascata foi a ponta do iceberg. Quando ele vai ver a lesão é muito mais complexa. E o atleta não. Porém, o atleta ele tem que voltar muito rápido. Você falou há um pouco tempo atrás sobre a atleta que utilizou fralda no vôlei para que ela não fosse cortada. Então tem muita cobrança, né? E aí a gente tem na fisioterapia esportiva exatamente isso. Um dia a menos que ele ficou, tem milhares de jogadores querendo a posição. É o ganha-pão dele. Então, assim, ele precisa... A gente fala muito assim, vamos pegar um pouco do futebol. O pessoal fala muito, lesão do Ronaldo. Sim. O cara rompeu o ligamento, não sei o que, isso, aquilo. E voltou. Aí você vai pro de Várzea, né? Sim. Fala, mas se o cara conseguiu, por que eu falei, peraí, é diferente, não é a mesma coisa. O fisioterapeuta que trabalha hoje, eu tenho um colega também, o Natan, que trabalha com atletas olímpicos de natação, trabalhou com as últimas Olimpíadas na França. A experiência é 8 horas de fisioterapia por dia, não necessariamente de ambiente clínico, de estar ali, mas o cara dorme com o atleta no quarto, ele acorda e desce na academia, ele tá o dia inteiro com o cara acordou com dor de manhã, à tarde a dor sumiu, à noite a dor voltou, então ele tá entremeado ali, ele tá entrelaçado a toda... O Neymar mesmo na Copa, a última Copa que teve, ele teve o segundo jogo dele, ele teve uma lesão e voltaria a jogar, mas não saberia para as oitavas de finais depois de mais um jogo. Então ele vai para banheiro de gelo, ele vai para piscina, ele vai para ambiente de fisioterapeuta. Dá 4 horas, aquele impacto, aquela janela terapêutica é muito reduzida, né? Então o cara tem que ter muito estímulo ali da fisioterapia, né? Mas, como sempre, tem que ter a fisioterapia entrelaçada ao alto rendimento, né? O Minotauro tem uma história muito boa com fisioterapia. Quando ele ganhou um campeonato mundial de MMA, que ele teve uma lesão e ele tinha acho que 5 ou 6 meses para recuperar, para ir para a final. E ele conta a história e ele fala, se não fosse a fisioterapia, só que assim, ele dormia fazendo fisioterapia e ele acordava fazendo fisioterapia. A fisioterapeuta morava com ele e foram 6 meses dele assim, falar, eu vou deitar para dormir e ainda tem coisas que a fisioterapeuta fazia antes dele voltar. E ele fala que ele só foi campeão graças à reabilitação que ele teve. A gente tem um atleta também de futebol, que ele é um grande exemplo para mim na minha profissão como fisioterapeuta e vou até falar o nome dele, é o Renato, queria até mandar um abraço para ele. Ele tá no Japão, né? Joga lá no Japão, num time do Japão, ele estava no Shimizu e agora ele foi transferido para um outro time e ele tem 4 cirurgias de joelho. Ele é um cara que mostra muita disciplina, muita perseverança no tratamento, ele se envolve muito com a família dele, então um cara novo, tem 33 anos, pro esporte já começa a ter um passo já de desenhar o seu fim de carreira, você tem que já se arquitetar como que você vai fazer, mas muitos atletas fazendo 2 cirurgias já aposentaria, já desistiria, e foram lesões severas. Ele operou com um médico na Espanha chamado Ramon Cugat, que é um médico referência no tratamento de cartilagem. Então ele faz uma cirurgia em Madrid mesmo, que é uma cirurgia que ele picota, vamos falar em termos simples, ele picota o menisco de um atleta e ele coloca a célula-tronco, então ele opera com célula-tronco. E foi feito isso na Espanha na primeira vez com a cirurgia dele. Os médicos falavam, você só vai poder voltar a jogar daqui 11 meses. E no 10º mês ele estava morrendo de dor, e ele não acreditava mais, ele falou, eu vou parar, 11 meses, o cara falou, mas foi feito dito, porque o processo de célula-tronco ele tem um tempo hábil, né, para se regenerar. Em 11 meses ele regenerou, começou a jogar de novo em alto rendimento, e aí performance, e depois veio machucar pela 3ª vez, depois pela 4ª vez, e danificou a cirurgia e refez cirurgia, e tá lá, né? Então o atleta ele tem um objetivo de vida muito grande, que é viver do esporte, e a dedicação e exigência que o esporte vai dar é exatamente essa, né? É muito difícil. Isso a gente tá falando de alto rendimento. Alto rendimento. Perfeito. Agora, vamos falar, por exemplo, nós, seres humanos normais, né? Os normais. Eu gosto eu gostava de jogar futebol, eu gosto de qualquer esporte,
mas chega uma hora que a gente percebe que está chegando no limite. Sim. Então, assim, você provavelmente, se nós já recebemos, né, alunos assim, Sim. eu gosto de jogar tênis, eu não vou parar de jogar tênis, Sim, porque sim, não, sim. não. Mas, cara, você precisa estar com uma epicondinite, um tendão de Aquiles rompido, como é que você vai jogar futebol se já rompeu o tendão de Aquiles? Sim. Como que você vai trabalhar isso com Cara, o seu paciente? Eu falo que hoje a gente ainda tem um pouco mais de acessibilidade à informação, né? Todo mundo tem um Instagram, um TikTok, e que tem um algoritmo ali que vai empurrando uma informação importante para ele. E ainda tem um pouco melhor essa informação chegando da importância que é se cuidar, nós seres humanos normais que gostamos de praticar atividade física como hobby, de maneira for fun, aí, um lazer da vida. Mas por muito tempo, assim, acho que 80%, 90% da minha parcela entre pacientes que chegam até a gente é com essa queixa de eu tô sempre buscando a fisioterapia, um caminho no fim da minha lesão. Já tô todo bagaçado, já tô todo cheio de uma lesão que ela gerou a cronificação dela. Na maioria das vezes é isso. Então a importância da fisioterapia nesse caminho é exatamente dar ao paciente uma qualidade de vida para que ele possa ser saudável a longo prazo, né? Então o cara chegar aí uma vez por mês ir num consultório de um fisioterapeuta que trabalhe com massagem desportiva, ou se ele busca uma liberação miofascial, bota pneumática, a gente tem diversos recursos hoje terapêuticos, como os recoveries da vida, que fazem recuperação. A gente tem um tema muito polêmico atualmente, até na ciência, que é a banheira de gelo, que é a crioimersão, que tem os seus pontos benéficos e também tem pontos totalmente contraindicados, mas tem recurso, né? Diferente talvez na época que você jogava futebol há um tempo atrás, que era só jogar, e não tinha informação da importância que é fazer um trabalho preventivo super que precisa, eu acho que as pessoas têm que entender que elas estão investindo, né? Porque tem muita gente que pensa no custo. Sim. E às vezes ela até sabe que ela precisa ou que existe, né? Mas as pessoas, às vezes, elas tendem a não investir. A mesma coisa em exercício, né? Academia. Sim. Tem gente, não vou investir nesta academia porque ela é muito cara, sei lá. Né, não vou pagar. E, na verdade, é um investimento. Porque tem profissionais qualificados, pessoas que vão te ajudar. E mesmo isso, porque aí torna, ou ele vai realmente mudar de atividade, de esporte, né? Então, eu às vezes falo, viu, você tem que entender que agora você não vai mais, sei lá, jogar beach tênis. Você vai, a minha sogra joga vôlei adaptado. Sim. Só que ela tem uma artrose grau 4 no ombro. Eu falei, linda, agora você vai jogar dominó? Truco. Vôlei adaptado não dá mais pra você. Não, mas eu falei, não dá. Eu falei, não dá, porque aí se você vai pensar numa prótese, por exemplo, a idade, a cirurgia, eu falei, então chega, vai fazer outra coisa, vai jogar outra coisa. Então, e realmente, né, você estava perguntando de atletas assim, né, amadores mais para o Matheus, mas você vê, às vezes, pessoas assim, idosos mesmo, que não tá mais não tá mais no tempo. Quer insistir, quer continuar, mesmo tendo a lesão. Exatamente. Isso vai para jovens também, porque eles acabam que, não, tô com uma dor aqui. Já teve até reportagem em televisão de pessoas que tiveram lesão medular em academia porque estavam com dor lombar, mas continuaram indo pra academia, fazer musculação, pegando peso. E teve uma lesão super séria que teve que sair de maca porque não andou mais, assim, depois voltou a andar, mas naquele momento não andou mais, né? Porque é entender isso, que quanto mais cedo você trata ou você tem um diagnóstico de algo, o prognóstico, né? É muito melhor. Exato, de voltar para atividade esportiva é muito maior. Com certeza. Sim. E o que acontece, por exemplo, quando o seu paciente fala assim, olha, eu não vou parar. Você chega e fala assim, cara, difícil, a sua lesão é meio grave e tal, isso, aquilo. Vamos tratar a lesão e depois de 6 meses, 1 ano, você volta a jogar. Sim. E ele fala, não vou parar, vou continuar jogando, vou procurar um outro físio. É muito difícil isso, né, Zé? A gente enfrentou aqui como equipe e vocês enfrentam. Cá com os pacientes dela que não tem muito a ver com o esporte diretamente, vai enfrentar essa dificuldade do ser humano em si de saber a hora certa, né, de reconhecer que aquilo não está fazendo bem, que seria a hora de mudar. Eu lembro dos alunos do Pilates, quando eu só dei aula de Pilates, eu não dava aula de musculação aqui com vocês, mas tinha diversos alunos que naquele momento estavam indo lá com dor, né, e não queriam parar. Eu tenho um atleta que até hoje que é amador, que joga tênis, o cara tá lá, neurema de Norton no pé, artrite, artrose, tudo que é it,
e é a vida dele. Eu entendo os dois lados. Eu entendo que, às vezes, para algumas pessoas, aquele momento da vida dele, aquele 1 hora que ele faz atividade física, é essencial, é inegociável. Mas quando se trata da linha entre saúde e patologia, em saúde e dor, saúde e lesão, eu acho que é vital que o cara entenda. E o papel do fisioterapeuta é importante, muito importante nisso, de uma maneira que é a conscientização, que é você chegar e falar, amigão, se você não fizer isso, vai acontecer isso. De uma maneira clara, educadamente, não traumática também, mas eu até costumo dizer assim, falo, vamos fazer puxa para uma matemática, vamos fazer uma conta básica. Quantas horas tem um dia? Tem 24 horas. Quantas horas tem uma semana? E você está falando para mim que você não consegue tirar 1 hora do seu dia, nem que seja meia hora do seu dia, para fazer 2 a 3 vezes por semana uma atividade preparatória para você ter saúde no seu tênis no domingo. Mas é aquela coisa. E aí entra o livre-arbítrio da pessoa falar, eu escolho e continuo. Mas o corpo humano é uma máquina perfeita, ele dá e cobra. Então vai chegar um momento que esse paciente vai ter uma lesão mais séria, vai fazer um trauma, vai ter que ir para uma cirurgia. E aí obrigatoriamente ele vai bater lá no meu consultório daqui uns 6 meses, né? E ele vai ter que fazer um pós-operatório. Então eu acho que um conselho que eu pudesse dar a todos que buscam qualidade de vida é exatamente esse. Não pense no valor financeiro sobre um tratamento, porque eu acho que o caminho em relação à saúde e qualidade de vida no esporte amador é ter esses amigos do lado, o fisioterapeuta, ter um colega personal que pode te acompanhar no treinamento. Cara, é caro, eu entendo, tem os seus custos elevados, mas hoje em dia tudo tem custo. Você vai com a sua família num McDonald's, você compra um lanche, você se alimenta mal, você gasta brincando ali no final de semana R$300 com você, sua filha, seu marido, e aí na segunda-feira você vai achar caro pagar R$110, R$150 numa consulta, ou numa mensalidade de uma academia popular. Então eu acho que é um pouco da valorização também, né? O que a gente fala muito, os alunos, no caso, o que você está disposto a pagar para você conseguir o seu objetivo. Sim. O que eu falo pagar não é dinheiro, vamos dizer, verba. Nesse caso a gente está falando da saúde dele. Dedicação. Você entende que futuramente, beleza, vamos supor, quero continuar jogando futebol, posso ter uma lesão grave no joelho e depois não conseguir andar. Sim. Você está disposto a fazer isso? Né? E às vezes assim, eu falo para ele, você precisa fazer um reforço muscular. Não tenho tempo na semana, mas você consegue jogar sábado e domingo. Sim. Você não tem tempo na semana? Não, na semana não tenho tempo. Então troca. Treina no sábado e no domingo. Mas eu vou deixar de jogar. Mas você precisa desse reforço. Sim. O que você está disposto a ceder para você conseguir mais tarde ter uma qualidade de vida boa? E aqueles que entendem isso, eu vejo por vocês aqui, a gente relaciona alguns pacientes e clientes e alunos, e a gente sabe que tem alunos com vocês aqui no Persona que estão há 12 anos, 10 anos, que você fala, a pessoa está lá a vida inteira. Ela já entendeu os processos, ela já sabe o quanto aquilo é importante, e é inegociável depois ficar sem. O Persona fechou para tirar férias, cara, a pessoa, ela se sente o corpo pesado, ela sente dor, ela chega no final do ano, vai para as festas, ela ganha peso, ela chega no dia 6 de janeiro falando, Zé, pelo amor de Deus, abre essas portas aí, velho. Eu lembro de uma paciente que você falou que eu lembro quando eu entrei para dar aula na Persona, que ela era 7 horas da manhã, ela fazia a aula, ela chegava sempre umas 6h40, aquele aluno que gosta de chegar mais cedo, e eu lembro que teve vezes que já estava aberto lá, e ela estava lá com um negócio no pescoço para relaxar, porque ela estava com dor a noite inteira. Então, a pessoa que vive com uma qualidade de vida alta, fazendo atividade física, no momento que você tira isso dela, o corpo sente. Sente, com certeza. Não tem como. E aí vira rotina, né? Entra dentro da disciplina. O pessoal olha assim e fala assim, putz, o Zé todo dia tá lá com o cachorro correndo fazendo uma às atividade 6 horas da manhã, não sei o quê. Sim. Pô, todo dia ele tá lá treinando e tal. Aí ele gosta. Eu não vou mentir, eu gosto realmente, mas muito é disciplina. Vai ter os dias difíceis, vai ter uma dia chuva, que, um frio, que você fala, fala... Fim de ir, não até quero. O cachorro olha, né, Zé? Fala, não vou. Tal, você vai sim, vambora. É importante você ter essa disciplina. É igual você pagar uma conta. Você vai ter que pagar isso. Você não ou você paga agora, juros. ou mais tarde você vai pagar com juros. É isso. Exatamente. Entendeu? E muitas vezes eu penso assim, é melhor você dar uma pausa, fazer uma fisioterapia, fazer um acompanhamento legal? Sim. Perfeito, faz isso. Putz, eu não consigo ficar parado. Você prefere ficar parado 6 meses, um ano,
ou de repente Pois é. parar pro resto da vida? A sua pergunta foi respondida com a sua colocação, Zé, perfeito. Ou você para pelo bem, ou pelo mal, são as suas escolhas. Exatamente. Ou você vai parar, ou você vai buscar saúde no momento certo, fazendo o bem, ou você vai ter que buscar o seu tempo você busca pelo bem ou você busca seu tempo na doença. Você vai ter que ir lá fazer fisioterapia, você vai ter que ir lá no médico fazer uma cirurgia do coração, você vai ter que ir lá. Saúde é isso, é a pessoa entender que é igual fazer o dever de casa. Você utiliza o banheiro, você fecha o vaso, a tampa do vaso, você se limpa, você tem higiene. Fazer atividade física deveria ser colocada na educação física lá na escola como saúde, não como jogar a bola e o professor virar as costas, né? Não, a gente sabe que não todos os profissionais atuam assim, mas o sistema é assim e muitas vezes o professor fica refém disso, você não tem material para dar aula, não tem, e acaba sendo esse o cenário. Mas você viajou para fora dos Estados Unidos, você pode falar melhor que eu. O high school, a escola lá, o fundamental que seria aqui no Brasil, o aluno ele é obrigado a ter dependências, né, fazer atividade física, estudar uma matéria, então é todo um contexto e a gente está muito atrasado nesse sentido. E a gente entrando um pouquinho nesse assunto, você vê, não falo nem adolescente, crianças aprendendo o fundamento básico de, por exemplo, um agachamento correto. Biomecânica. Biomecânica. Isso está dentro das aulas de educação física lá. Sim. E para você ver como eles estão bem mais evoluídos à nossa frente. Muitas vezes você pega um aluno aqui e você vai tentar ensinar o agachamento. Fala, você precisa descer o agachamento mais profundo possível. Eu não consigo porque meu quadril não deixa. Mas qual lesão você tem no quadril? Não tenho lesão, não tenho nada. Não, mas eu só sinto uma dor no joelho, isso, aquilo. Tenta. E você tem que ficar insistindo para a pessoa tentar. Quando a pessoa consegue fazer, você fala, você consegue fazer um agachamento profundo, sem fazer uma retroversão, seu joelho está bem posicionado e tal. Sim. Você vai trabalhar muito mais seus membros inferiores dessa forma do que do outro jeito. Mas eu não consigo levantar a mesma carga que eu... Falei, desculpa, aí você quer... A gente sempre brincou isso, né? O refrão do Alan, né? Você quer levantar peso? Vai na obra. Entendeu? Pô, aqui você tá para aprender o movimento e chegar ao seu objetivo. Sim, isso aí. Trabalhar o movimento é muito complexo, não é uma coisa simples e exige das profissões. Tanto educador, profissional de educação física, quanto fisioterapeuta, né? Então acho que é por aí. É bem isso. Bem, senhores e senhoras, gostaria de agradecer. Era um bate-papo de 40 minutos. Eu nem vou olhar pro relógio. Eu já dei uma espiadinha assim, ó. Nem vou olhar pro relógio, porque Deixa eu puxar um pouquinho. a gente já entendeu que passamos um pouco, né? Gostaria de agradecer muito vocês, Matheus, Carol. Fiquem abertos para trazer esse bate-papo mesmo, trazer mais coisas. Legal. Né? A gente falou sobre muitas coisas aí que a gente lembra um pouquinho da época da faculdade. Opa, é verdade, isso existe e tal, isso, aquilo. E pra gente transparecer para os nossos alunos, para o público também, que isso existe, entendeu? Sim. E não é um tabu. Né? No caso do Matheus, cara, ele tá atuando muito na área dele, né? Na fisioterapia esportiva, o pessoal busca bastante. A gente às vezes indica muito o aluno, tô com uma lesão, tá? Fala, vou lá, conversa com o Matheus, isso, aquilo. Sim. No caso da Carol, a gente também às vezes tem um contato com o aluno e ele começa a soltar, fala, olha, o seu caso tem uma fisioterapia. É um assunto que as pessoas não falam. Não fala muito, é muito difícil, entendeu? E realmente é complicado, principalmente pro homem, para poder passar isso, explicar, vivenciar tudo isso. Então, quanto mais assunto a gente conseguir trazer dessa área para poder disponibilizar ao nosso público, é válido. Sim. Tá? Legal. Foi incrível. Muito obrigado. Obrigado. Esperamos vocês aqui novamente, com certeza. Pode convidar que estaremos à disposição aí. E amei fazer dupla com o meu fisioterapeuta. Minha paciente e minha professora. É isso aí. Tá? Eu brinco que quem cuida da agenda é a madame ali. Então, assim... tá atrás dos bastidores. Ela ficou quietinha ali e tal. Mas é ela que brinca, ela que cuida da agenda. Sim, mas... Porque falar, não, se deixar você vai colocar e emendar uns 4, 5 de uma vez só. Calma. Tem um roteiro. Elas criam um roteiro, juntou ela e a Kathleen, criaram todo o cronograma, o roteiro, tal, bonitinho, certinho. Então estamos evoluindo. E eu continuo sendo mandado por ela. Tá certo, Zé. É incrível, né? Isso é sabedoria, eu diria. Né? É melhor, é muito bom.
Obrigado, Muito Zé. obrigado. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de vir aí falar um pouquinho sobre o que a gente ama, né? Sim. Acho que todos nós, pelo menos nessa mesa, dá para sentir um pouco da felicidade que é falar. Quando a gente vê uma pessoa fazendo bem algo, é sinal que ela é muito boa naquilo, né? Você vê um atleta despontando, você fala, nossa, o cara joga muito. É porque ele é muito bom, realmente faz com muito amor. Então aqui a Sim. gente viu o sorriso estampado em todo mundo aqui, falando sobre o que ama. A gente tá... Quantos anos o Persona tem, Zé? Vai fazer 17 Vai esse fazer ano. 17 anos, né? Então a gente tem uma missão também numa questão de empreender na região. A gente sabe as dificuldades Sim. que né? A gente enfrenta isso diariamente e tá fazendo com amor, né? Então, sair das nossas casas todo dia com o objetivo de tratar vidas, de reabilitar Sim. vidas, de dar qualidade para os alunos. Então, acho que é isso e eu agradeço a oportunidade aí. Valeu. Pode ter certeza que vão ter mais. Eu também. Muito Eu acho que obrigada. muito bom por isso, essa questão que o Matheus falou sobre a gente poder dar algo para a comunidade no qual a gente vive, né? Então, tanto Sim. empreender na cidade, assim, isso tem me dado prazer, porque eu sempre fiz muito para fora. Então, tinha gente que nem sabia, a Carol trabalha, a Carol mora em Sim. Caieiras, porque eu saía de casa às 6 da manhã e voltava meia-noite. Então, eu não via vida acontecer em Caieiras. Eu saía, todos estavam dormindo, eu voltava, tava Sim, todo mundo sim. dormindo. Então, essa oportunidade que vocês, né, aqui do Persona nos deram, Estão né, criando, para mim também, pra gente divulgar o nosso trabalho, pra gente falar o que a gente faz e de alguma maneira também oferecer para as pessoas que às vezes elas vão buscar Isso. em outras cidades ou em São Paulo, em outro lugar, e eles têm profissionais excelentes, né, qualificados aqui. Matheus, fala pra gente suas redes sociais aí, como Legal. que a gente tem acesso a você, a sua clínica. Muito simples, @Clínica Jimenez, meu sobrenome, em todas as plataformas digitais aí, é muito fácil achar. E você, Carol? Tudo bem, o meu é @Viva Fisioterapia Especializada, e aí me encontrem por lá. As nossas redes sociais, nosso Instagram do Estúdio Persona é @EstúdioPersonaNC. Siga a gente para mais dicas. Muito obrigada, gente. Legal. Obrigado. Muito obrigado, muito Valeu, obrigado. Obrigado.